para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres de volta, tá bom? Aqui no programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Programa este da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação, tá bom? A aula de hoje é de matemática, como vocês estão observando aí na tela, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje, gente, né? Organizando dados em tabelas, listas, tá bom? E também, para terminar, sequência numérica, beleza? Muito bem, gente. Organizar dados em listas e tabelas e também para terminar a sequência numérica. Beleza? Olha só, gente. Mas o que é tabela, né? Para vocês que ainda não tem muito essa noção, mas eu acredito que o professor já trabalhou isso com vocês. Eu trouxe aqui exemplo, né, de tabela. A tabela, ela tem alguns elementos, né? Por exemplo, essa tabela, ela tem duas colunas. Tá aqui, ó, a seta indicando. Isso aqui, gente, é uma coluna. Aqui eu tenho do outro lado outra coluna, tá bom? Então eu tenho duas colunas nesta tabela. Mas também, gente, olha só, a tabela, ela tem também linhas. E eu trouxe aqui, ó, a seta indicando linhas, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Então você já percebeu aí que a tabela, ela tem colunas, olha só, duas colunas, e tenho linhas, tá bom? Olha só, uma, duas, três, quatro linhas, beleza? Muito bem. E aqui eu trouxe um exemplo de lista, uma pequena lista, né? Que você pode fazer ao ir ao supermercado, tá bom? Uma lista de compras que você vai comprar lá no supermercado ou então em lojas por aí. Eu trouxe aqui lista de brinquedos, tá bom? Primeiro, se eu fosse comprar uma bola. Segundo na minha lista, bonecas. E quarto aí, né? Terceiro, quarto, games. Na verdade aqui é a quantidade, tá bom? Uma bola, duas bonecas e quatro games que eu ia, né, possivelmente eu iria comprar, tá? E aí quando você for sair para o supermercado, você pode fazer a sua lista, tá bom? Com sua mãe. O que que nós vamos comprar? 2 quilos de arroz, né? Uma lata de leite, tá bom? 4 pacotes de biscoitos. E aí você vai anotando na sua lista aquilo que você necessita comprar no supermercado. Ou então, quando você for sair para a rua, né, e for comprar outras coisas, você também pode estar anotando em uma lista aquilo que você vai comprar na rua. Ou então, gente, você pode fazer a sua tabela, tá bom? Aqui na tabela eu tenho, olha só, brinquedos, né? Quais são os tipos de brinquedos que eu tenho na tabela? Boneca, bola, game. A quantidades, né? A quantidade, na verdade. Quantidade: 2 bonecas, uma bola, 4 games, tá bom? E aí eu trouxe aqui umas imagens, né? Para você fixar bem aí o conteúdo. Boneca, bola e o game, né? Aquele que você gosta aí de jogar, tá bom? Muito bem, compreendendo melhor. Laura organizou as caixas de frutas em uma tabela para visualizar melhor a quantidade exata. Há 4 caixas de bananas, 12 caixas de maçã, 25 caixas de uvas e 14 caixas de morangos, tá bom? Olha só, ela tem aí um texto com algumas informações e ela vai colocar na tabela para visualizar melhor, tá bom? Olha só, e na tabela dela tem o título aqui, ó, tipos de frutas, né? Tipos de frutas: banana, maçã, uva e morango. Quantidades em caixas:
O texto ele está dizendo que ele tem a quantidade de quantas caixas de bananas? 4 caixas. Está bem aqui. Maçã. Qual é a quantidade de maçãs? E aqui o texto vai dizer 12 caixas. Uvas. Qual é a quantidade de uvas? O texto vai dizer que são 23 caixas de uvas. Morango. Quantas caixas de morango? 14 caixas de morangos. Então no texto eu tenho todas as informações e eu vou colocar na tabela para a gente visualizar melhor, compreender melhor aquilo que a gente tem de mercadoria, nesse caso aqui a Laura, tá bom? Olha como ficou, né? Bananas, 4 caixas que já estavam lá. Maçã, 12 caixas. Uva, 23 caixas. E morango, 14 caixas. Não ficou melhor? Então você pode também estar organizando a sua tabela com os itens daquilo que você acha necessário ter na sua tabela, tá bom? Muito bem, eu trouxe aqui um exercício de fixação. Em cada caso, escreva na tabela o número com algarismos e por extenso. Você vai escrever, né, o número com algarismo. Já disse para vocês que algarismos são os símbolos 0, 1, 2. Vou até anotar aqui para vocês, né? Algarismos. Para vocês não esquecerem, tá bom? Algarismos são. E aí eu vou. Quem são os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 10, professor? Não, 10 já forma número, tá bom? O 10 já forma um número com esses algarismos, que eu pego o símbolo 1 e o símbolo 0, e aí eu formo o número 10, tá bom? Então, algarismos são esses símbolos, de 0 a 9. E aqui, ele quer que você forme os números e depois escreva por extenso. O que é por extenso? É colocar o nome, tá bom? Por exemplo, 10, né? Por extenso, né? Eu tenho 10. 10 é um número, tá bom? Por extenso, eu vou escrever a palavra 10. Pronto. Aqui está o número e aqui está por extenso o número, beleza? Muito bem. Eu tenho aqui, gente, uma placa que eu já mostrei essa placa, eu trouxe novamente aqui para vocês, né? Uma plaquinha. Esta placa de material dourado, ela tem 100 cubinhos, tá bom? 100 cubinhos. Por quê, professor? Porque em cada coluna dessa aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá bom? Em cada coluna dessa aqui, eu vou ter 10 cubinhos, tá bom? E aí eu posso chamar essa coluna de barra, tá bom? Então eu tenho 10 barras, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 barras. 10 vezes 10 são quanto, gente? 10 vezes 10 vão dar quanto? 100, tá bom? Então eu tenho 100. Mais quantas barras? Eu tenho 2 barras. Cada barra dessa, gente, olha só, equivale a 10 cubinhos. Eu até anotei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então são 10 cubinhos. Então 10 mais 10 são quanto? 20. Se eu tenho 100 mais 20, fica quanto? 120. Muito bem, você acertou. Na outra imagem eu tenho um ábaco e eu trouxe o ábaco aqui para vocês, tá bom? Eu já falei para vocês que o ábaco era um instrumento utilizado na antiguidade para fazer os cálculos, tá bom? É como se fosse uma calculadora. Eu já até mostrei aqui para vocês na aula. Em outra oportunidade eu posso fazer os cálculos novamente. Mas aqui você vai entender como funciona, tá bom? Olha só. Nesse ábaco aqui na tela, eu tenho 8 argolas, tá bom? E aqui estão, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade são 7 argolas. E aqui eu tenho na dezena apenas uma dezena. Na centena eu tenho 1, 2, 3, 4 argolas, que funciona como 4 centenas, tá bom? Então se eu tenho 4 centenas aqui, tá bom? 4 centenas aqui, 4 vezes 100, 400. Uma dezena equivale a 10. 410, mas eu tenho 7 na unidade. 400, 10 mais 7, 17. 417, beleza? E aqui, gente, eu tenho nesta placa de madeira 6 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Como a gente vai formar esses números e depois escrever por extenso? Trouxe aqui para nós, olha só. 100 mais 20, 120. Aí você escreve a palavra 120. Ó. 4 centenas, 400. Uma dezena, 410. Mais 17 unidades, 417. Porque 10 mais 7, 17. Como escreve? 417. Isso aqui é por extenso, tá bom? O nome a gente fala por extenso. Olha só, 6 centenas. 6 centenas. Olha, uma centena é 100. 6 vezes 100, 600. Isso mesmo. 8 dezenas. Uma dezena é 10. 8 vezes 10, 80. 2 unidades são 2 unidades. Então tenho 682. 682. Como escrevo? 682. Beleza? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Eu trouxe outro exercício de fixação e dessa vez a gente vai falar, né? Mas mostrando aqui com dinheiro. Nós temos aí, gente, olha só, uma cédula de R$10, né? Você pode ter essa cédula aí na sua casa, tá bom? Uma cédula de R$10. Nós temos uma cédula de R$100, tá bom? E nós temos uma cédula de R$50. A pergunta é, sublim, na verdade, o problema aqui é, sublim a única cédula que permite pagar um produto que custa R$89. Muito bem, vamos analisar. R$10, dá para pagar 89? Não, professor, por quê? Porque 10 é menor que 89, então não dá para pagar, não é isso? Muito bem. R$100. Vou pensar aqui, professor. Beleza. R$50. Professor, 50 é menos que 89. Exatamente. 50 é pouco, né? Não chega a 89. R$100. 100 passou, professor. A nota de R$100, sim, é maior que 89, porque 89 é antes de 100, né? Para chegar a 100, a gente tem que continuar conferindo. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, e 98, e 99 e 100. Aí que chega a 100. Então, dá para pagar sim. Tiro dos R$100, 89. Beleza? Como fica aí, ó? Muito bem. Apontou aqui para cédula de R$100. Sequência numérica. Atenção! Para descobrir a regra da sequência, observe os primeiros números. Professor, quer dizer que basta eu observar os primeiros números? Sim. Olha só. 4.500. Logo depois eu tenho 5.000. Não tenho nada aqui nesta linha, né? Nesta coluna, na primeira linha, não tenho nada. É uma tabela, viu, gente? A gente falou de tabela lá no início. 5.000. Não tem nenhum número aí. Qual seria? 6.000. Muito bem. 4.500 para 5.000. Professor, 4.500 para 5.000 mais 500. 4.500 mais 500, 5.000. Exatamente. Então,
4.500 mais 500, 5.000. Logo, você vai ter aqui, vai adicionar mais 500 aos 5.000. 5.500. Beleza. 5.500. 5.500 mais 500, 6.000. Exatamente. 6.000. E aí, 6.000. Quem é o próximo? 6.500. 6.500 mais 500, 7.000. Isso mesmo. E aí, 7.000 mais 500, 7.500. 7.500 mais 500, 8.000. Exatamente. 8.000 mais 500, 8.500. 8.500 mais 500, 9.000, professor. Exatamente. 9.000 mais 500, 9.500. 9.500 mais 500, 10.000, professor. É isso mesmo. Nós estamos conferindo de 500 em 500. Beleza? E aí você pode fazer o teste com números menores, tá bom? Como se fosse assim, por exemplo, olha só. Com números menores. 10, 15, 20. Ora, quem seria o próximo? De 10 para 15 são quantos? 5 números. Então, professor, 15 mais 5... Não, desculpa. 15 mais 5, 20. Tá bom? E aí, 10, 15, 20. Quem seria o próximo aqui? 25. Tá bom? Então, observe que está indo de 5 em 5. Seria o último 25. Muito bem, a resposta aqui, gente, olha só. A gente já até fez, né? Mas para confirmar, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500 e 10.000. Beleza? Muito bem. Trouxe aqui um exercício de fixação, gente. E nós vamos falar aí do que a gente já falou anteriormente, sobre o antecessor e o sucessor. O número que vem antes é o antecessor. E o que vem depois, professor? Sucessor. Olha só. 499. Quem vem depois de 499? Deixa eu pensar, professor. 499. 500. Exatamente. Quem está antes de 530? E quem está depois de 530? 530, professor. Antes de 530. 529. Exatamente. Depois de 531. 530. Desculpa. Depois de 530. 530. 531. Isso mesmo. Então, o antecessor, 529. O sucessor, 531. Quem é o antecessor de 785? Professor, 785 vem antes de 784. Isso mesmo. 999. Quem vem antes é o antecessor, e quem vai depois, né? Depois de 999 é o sucessor. Quem vem antes de 999? Professor, deixa eu pensar. 998, 999. Então é 998, professor. Isso. E depois? 999 mais 1.000. Beleza. É isso mesmo, gente. Então o antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. 499, 500. 530 antes. 529 depois. 531. 785 antes. 784. 999 antes. 998 depois. 1.000. Isso mesmo. Muito bem. Então, gente, atenção, agenda. Alunos do segundo ano, livro Buriti, atividades 4 e 5, página 51. Alunos do terceiro ano, livro Buriti, atividades 5, 6 e 7, páginas 28 e 29, tá bom? Então, para todas as mamães, um feliz Dia das Mães, tá bom? Dê um abraço na sua mãe, um cheiro, faça aí uma cartinha, faça alguma coisa e entregue para sua mãe dizendo que a ama, tá bom? Então, Deus abençoe você e sua família. Não esqueça,
vá no YouTube e acompanhe as aulas, tá? No canal da CEMED de Rosário, tá bom? Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.